Você sabe que cada um de nós fomos chamados por Deus para alguma coisa. Eu não sei para que Deus chamou você. Para que Deus te chamou, te escolheu? Alguns sabem. Pastor, Deus me chamou para fazer a obra, para evangelizar. Deus me chamou para ter o meu negócio e eu ganho almas lá fora, financeiramente ajudo a obra de Deus. Cada um tem um chamado, cada um foi escolhido para um ministério, para um objetivo, para um propósito que Deus tem. Agora, o que eu quero te ensinar é, não pare no meio do caminho. Quantas vezes nós estamos deixando que coisas nessa vida nos distraiam? Tirem você da igreja. Me tirem do plano, do propósito de Deus. Nós temos deixado distrações nos pararem no meio do caminho. Eu tenho que me perguntar, o que tem me distraído? Me feito sair do plano, da vontade, do que Deus tinha para mim. O que Deus tem para você? Não pare no meio do caminho. Eu tenho que continuar caminhando, vivendo com Deus, andando com Deus, até eu chegar aonde Deus quer que eu chegue. E Deus tem um fim para você, tem um propósito para a sua vida. Só qual tem sido o problema da maioria dos cristãos? Eles têm parado no meio do caminho. Durante a caminhada deles, para alcançar o propósito, o objetivo que Deus tem para a vida deles, eles têm parado. Às vezes a gente está parando, perdendo tempo com as coisas desse mundo. Eu deveria estar continuando caminhando em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele deseja fazer e para o que Ele me chamou. Vamos começar em Gênesis capítulo 11, todos acharam? Gênesis capítulo 11, você vai começar lendo comigo no versículo 31. Gênesis 11, 31 diz assim, todo mundo junto, lê com o pastor, o que diz o 31? E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher do seu filho Abrão. E olha o que o Terá fez, todo mundo lendo comigo. E saiu com eles, da onde que o Terá saiu? De Ur dos Caldeus, para ir até a terra, qual a terra? Canaã. Você tem uma caneta para marcar isso? Olha só que interessante. Quem é o Terá? Eu já volto a ler o texto e explicar para você. Gênesis capítulo 11. Então, quem é o Terá? O Terá é o pai do famoso homem da Bíblia chamado Abraão. Antes era Abrão, você sabe, Deus mudou o nome dele. Terá era o pai do Abraão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. E quando Deus chamou ele, Deus falou para ele que era para ele ir até Canaã. Lá era a terra da promessa, o que Deus tinha para ele estava naquela terra. A Bíblia diz que o Terá, quando ele foi sair de Ur dos Caldeus, ele chamou o filho dele Abraão, trouxe o sobrinho, que era o neto dele, né? Filho do filho, sobrinho do Abraão, o Ló, e pegou a Sara, pegou todo mundo, e foi com a família dele e começou uma caminhada com Deus. Uma caminhada para chegar onde? Em Canaã. Irmão, todos nós fomos chamados por Jesus, é por isso que a gente está na igreja aqui. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou da velha vida. Tem muitas pessoas aqui que saíram de uma vida errada, uma vida de pecado, às vezes uma vida de álcool, de bebida, de tantas coisas ruins. Olha de onde Deus nos tirou. E Ele nos tirou para levar para um propósito, para Canaã. Alguns aqui podem ter o chamado para ser um pastor, uma pastora, um obreiro, um evangelista. Talvez você vai ser uma professora e lá na sala de aula você vai ganhar almas para Jesus. Pastor, Deus me chamou para me trabalhar. Estou lá na minha empresa e lá eu estou fazendo a obra, eu estou ganhando. Eu não sei para que Deus chamou cada um de nós. Cada um tem um propósito. Agora, o que eu quero falar contigo? Não pode acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida do Terá. A gente começa a caminhar com Deus em busca de um propósito, só que no meio do caminho você parou de fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque você deixou as distrações, as coisas desse mundo serem mais importantes para ti do que a vontade que Deus tem para a tua vida, que Ele te chamou lá atrás. E a gente sabe para que Deus nos chamou lá atrás, quando nós começamos. Só que às vezes hoje você não está fazendo mais o que Deus chamou você para fazer. Olha o que diz. E ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Para ir aonde, pessoal? Para ir até onde? A terra de Canaã. Agora olha o que a Bíblia diz. E eles vieram. Até onde que eles vieram? Você vê que no meio do caminho apareceu uma distração. E o que eles fizeram em Harã? Habitaram ali. Deus não chamou ele para habitar em Harã. Deus chamou ele para morar onde? Em Canaã. Não em Harã. Irmão, no meio da nossa caminhada com Deus, sempre vão aparecer distrações. Algumas coisas que querem nos tirar do foco, do objetivo, do que Deus tem para nós. O pai do Abraão, o Terá,
Ele morreu em Harã. Ele não chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Ah, mas Deus tem um plano na minha vida. Eu entendo isso. Contudo, você pode impedir o plano de Deus de se concretizar pelas decisões que você está tomando na sua vida. Às vezes eu estou atrasando o que Deus tem para mim, porque eu quero continuar num lugar que Deus não quer que eu continue. Eu às vezes quero continuar com uma pessoa que Deus não quer que eu continue. Às vezes Deus não quer aquilo para a minha vida. Às vezes aquela decisão é minha, não é dele, eu vou atrasar o plano dele. E olha o que diz aqui, às vezes eu quero continuar com uma amizade, eu quero continuar com um trabalho, mas não é a vontade de Deus. Era para ele passar por ali, não era para ele habitar naquele lugar. A decisão foi dele de habitar. O que diz o final do 31? Para ir à terra de Canaã. Só que eles vieram até Harã, e o que eles fizeram em Harã, pessoal? Habitaram ali. Deus não mandou ele habitar ali. Ali era uma terra de passagem. Às vezes o trabalho que eu estou não é para botar o coração a mão, aquilo ali é uma passagem, é algo, talvez um lugar, pessoas, não sei, tem coisas que serão passagens na nossa vida, não é para ficar. Aí diz o 32, e foram os dias de Terá. Quantos dias? 205 anos. Agora olha o que a Bíblia diz, e morreu Terá. Aonde que ele morreu? Ô irmão, não deixe as distrações do caminho fazerem você morrer espiritualmente, fazerem você se afastar de Deus, se afastar do plano que Deus tem para a sua vida, se afastar do que Ele te chamou para fazer. E às vezes eu estou permitindo que algo que era para ser só um momento, uma fase, se torne algo para sempre na minha vida. E às vezes a gente está abandonando o plano de Deus. Quando ele saiu, ele não saiu para ir para Harã, ele saiu para ir para Canaã. Só que Harã foi talvez um lugar bonito, um lugar bom, talvez ali ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a plantar, cuidar do gado, montou a tenda, e ali ele deixou com que aquele ambiente, aquele lugar, tudo aquilo ali, distraísse ele. A Bíblia diz que ele morreu ali, morreu fora da vontade de Deus, longe do que Deus tinha para ele. Nós podemos impedir o plano de Deus para nós. Deus primeiro chamou Terá, você vai para Canaã, ele não foi. Ele parou no meio do caminho. Tem muito crente assim, que era para ser uma bênção, já era para estar muito longe com Deus, já era para estar onde Deus deseja que você estivesse, só que às vezes as distrações me pararam. A primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é, o que pode ser essa terra de Harã na sua vida? O que surgiu no seu caminho durante a sua caminhada com Deus que começou a te distrair, chamar a sua atenção, que muitas vezes eu coloquei em primeiro lugar? Eu coloquei Harã na frente da vontade de Deus. Eu coloquei aquela terra, aquilo ali, aquela pessoa, a minha família, não sei o quê, na frente do que Deus me pediu. E às vezes eu sei o que Deus me pediu. Às vezes eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus gostaria de fazer na minha vida. E às vezes eu coloquei aquilo na frente da vontade de quem, pessoal? De Deus. Então, o que tem me distraído? O que está me tirando do plano de Deus? O trabalho, bens, família, dinheiro, os teus sonhos? O que tem me distraído e me impedido de viver o que Deus tem para mim? O que eu quero falar para você hoje é, não pare no meio do caminho. E talvez você está parado, está permitindo que alguma coisa pare você. Isso vai te trazer uma consequência. Em cada lugar eu tenho que ficar o tempo que Deus quer que eu fique. Tem o tempo dele. Agora, quando eu passo do tempo dele, eu estou atrapalhando a mim mesmo. Vamos para o capítulo 12, versículo 1. Agora o Terá morreu. Aí o Abrão está onde agora? O Abrão está com o pai dele na terra de Harã. Só que o Abrão vai sair de Harã. E ele vai continuar a caminhada que o pai dele parou, porque agora Deus chama o Abrão. Primeiro Deus chamou quem? O pai dele. O pai dele ficou para trás, o pai dele se distraiu, o pai dele parou no meio do caminho, o pai dele não chegou onde Deus queria. Deus queria ele em Canaã. Talvez o Terá seria o homem da promessa, seria o homem que ia viver tudo que Deus tinha para ele. Só que ele se entregou para os ídolos, para essa vida, para a terra de Harã, se afastou da vontade de Deus. Acabou se entregando para coisas que ele não deveria se entregar. As distrações fizeram ele parar no meio do caminho. Não deixa nada distrair você, fazer você perder o foco naquilo que Deus tem para a tua vida, no lugar que Deus quer te levar, aonde você deve chegar. Agora Deus vai chamar o Abraão, versículo 1, Gênesis 12, 1. O que diz 1? Ora, o Senhor disse a Abraão,
que Deus falou para Abraão? Primeira coisa, sai da tua, porque ele não estava em Canaã. Que terra que ele estava? Harã, na terra onde o pai dele morreu. Deus falou, essa terra não é tua, esse lugar não é seu. Eu mandei você ir para Canaã, não é para você ficar no meio do caminho, é para você chegar onde Deus quer. E Deus falou para ele, você tem que sair dessa terra, você está apegado a essa terra como seu pai. Aí diz mais aqui, ó, e da tua parentela, não coloque nem a sua família na frente de Deus. Porque às vezes a gente tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. Se Deus me chamou, eu tenho que servir Ele. Não se apegue a nada desse mundo. O que tem nesse mundo que ainda segura você? Que está te impedindo de viver a vontade de Deus? Às vezes é algo que você está insistindo. Aí diz aqui, ó, larga a tua parentela, e o que mais que Deus falou para ele? E sai da casa do teu, porque o pai dele fez uma casa na terra de Harã. E não era terra para ele. Deus falou, eu quero você em Canaã. Você está no meio do caminho. E diz aqui mais, ó, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, e far-te-ei uma grande nação. Que mais? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha que ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha o versículo 4, o que o Abraão fez? Porque agora Deus chamou Abraão. Primeiro Deus chamou o pai dele. O pai dele tirou o nome da história. Hoje, quando nós falamos Deus de Abraão, de Isaac, mas era para ser Deus de Terá, talvez Deus de Abraão, talvez do Jacó, do Isaac, mas o Terá teria o nome dele na história. O Terá tirou o nome dele da história. Deus pode ter um plano na sua vida, mas você pode fazer com que o plano de Deus não se cumpra, porque Deus te deu livre arbítrio. Você pode impedir o plano de Deus pelas decisões e as escolhas que você vai fazer. Deus não te obriga a servir Ele, Deus te convida. E aí você tem que colocar Ele como a tua prioridade e a vontade dEle acima da tua vontade. O que tu tem vivido hoje? A tua vontade ou a de Deus? As decisões que você está tomando só te trazem dor de cabeça? Porque são a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não era para ele ficar em Harã, mas lá ele se estabeleceu, lá parecia algo bom. Aí Deus chamou Abraão. 4, o que diz? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando ele saiu. Da onde que ele saiu? Na terra onde o pai dele parou. Ele continuou para ir para Canaã. Versículo 5, e tomou Abraão a Saraí sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram, pega uma caneta e sublinha isso aí, para onde que o Abraão saiu? Para irem à terra de Canaã, leia comigo, e vieram à terra de... O Abraão chegou onde o pai dele não tinha chegado. O Abraão continuou a jornada que o pai dele parou na metade do caminho. Não seja como Terá. O que tem distraído você? O que está te afastando da vontade de Deus? O que está te afastando do plano de Deus? O que está te afastando do que Deus tem para ti? O que apareceu no teu caminho? Um relacionamento? Tem gente que larga Jesus por um namorado ou uma namorada que aparece na vida. Larga Jesus por um relacionamento, por uma distração. Vai quebrar a cara. Quando é uma pessoa da vontade de Deus, ela nunca faz você parar de vir na igreja. Ao contrário, ela te ajuda a chegar aonde Deus quer que tu chegue. Ela nunca vai parar você. Por causa de um trabalho, a pessoa pegou um trabalho, abriu um negócio, ela sai da vontade de Deus. Então isso não foi do Senhor. Harã não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era Canaã. Cuidado, porque às vezes na caminhada nós estamos insistindo no que Deus não quer e estamos nos distraindo e saindo da vontade de Deus. O Abraão chegou em Canaã. Agora vamos ler comigo como é que era Canaã quando ele chegou. Quem é que lembra que na Bíblia sempre diz que Canaã é a terra que mana leite e o quê? E mel. Você já leu isso, pessoal? Então agora olha o versículo 10 quando ele chegou em Canaã. Como é que diz o versículo 10? Abraão chegou em Canaã. O que está escrito no 10? E havia fome naquela... Irmão, como é que pode? Quando Abraão chegou em Canaã, era a terra que Deus prometeu, vou te abençoar, vou abençoar a tua família. Mas por que quando ele chegou lá tinha fome naquela terra?
A terra estava uma sequidão, um deserto, seca, dificuldade, só problema. Sabe por quê? Porque Abraão chegou fora do tempo de Deus. Porque o pai dele perdeu o tempo em Harã, se distraindo com tudo que tinha lá. Toma cuidado para você não sair do tempo de Deus, não sair do compasso de Deus. E às vezes as promessas que Deus tinha para você estão parecendo tudo uma terra seca. Por que parece uma terra seca? Porque eu estou chegando atrasado, fora do tempo de quem? Porque tu tem deixado muita coisa no meio do caminho te distrair. Não permita que nada prenda você, nada segure você. Eu tenho que viver para fazer a vontade de quem? De Deus. Não a minha. Minha vontade é ficar em Harã. A minha vontade é o comodismo. Não, eu quero isso. Mas o que Deus quer para mim? Se Deus quer Canaã, eu vou continuar em frente. Não importa quantos privilégios eu tenho, quantos benefícios eu tenho que continuar caminhando. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Fora do tempo de Deus, a terra prometida é um deserto. É um lugar de fome. O lugar que era para ser um lugar de abundância. Porque aquilo está fora do tempo de Deus. Não perca o tempo de Deus na sua vida. Não deixe nada parar você. Não deixe nada distrair você. Não deixe nada tirar você da caminhada que você está tendo com Deus. Não deixe nada fazer você parar, deixar de vir na igreja. Porque você vai perder o tempo de Deus. E às vezes a gente está parando. Deus não te chamou para parar no caminho. A minha pergunta é, o que te tirou do compasso? O que me tirou do tempo de Deus? Vão aparecer muitas coisas maravilhosas no nosso caminho, para a gente sair da vontade de quem? Deus chamou o Terá para sair de Ur e para ir até Canaã. O Abraão estava junto, o Abraão começou a caminhada, mas o Abraão resolveu obedecer o pai dele e ficou em Harã até o pai dele morrer. Quando Deus chamou o Abraão sai de Harã e ele chega onde? Em Canaã. Mas a minha pergunta é, quanto tempo depois do que Deus queria ele chegou naquele lugar? A gente tem que aprender a viver no tempo de Deus. Não faça nada no seu tempo. Não peça para sair, mas também não peça para ficar. Em cada lugar e cada função que Deus me der, eu quero viver o tempo perfeito dele para a minha vida. Não quero mudar nada. Eu não gostei daquele chefe, eu vou pedir para sair. Eu não gostei. Não, fica no tempo de quem? De Deus. E Deus tem o tempo perfeito para tudo na nossa vida. A gente tem que parar de querer segurar o que Deus não quer que eu segure, lutar pelo que Deus não quer que eu lute. Eu tenho que aprender a viver o tempo de Deus para não sair do compasso dele. A minha pergunta, o que tem nos distraído? É o trabalho? Os bens? A família? Dinheiro? É isso que me faz deixar Deus de lado? Os meus sonhos? Mas é que eu quero isso, eu quero aquilo. Mas antes era o que Deus quer para mim. Está na hora da gente voltar a caminhar com Deus, pessoal. Não deixar nada me afastar dele. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus chamou você para ir até o fim. E o nosso lugar é Canaã. Quem é que vai ir para o céu? Vamos ou não vamos? Não deixa nada te distrair no meio da caminhada. Não deixa nada afastar você da vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Para que Deus nos chamou? Vamos em João capítulo 15. Então a gente tem que tomar cuidado. João capítulo 15. Não deixe nada distrair você, nada afastar você do plano de Deus. Cada lugar que você for, vamos chegar nesses lugares no tempo de Deus, na vontade dele, sem acelerar nada e nem atrasar, chegar no tempo de Deus. João capítulo 15, todos acharam? O Terá permitiu que Harã tirasse ele da vontade de Deus. O diabo tentou tirar Jesus do plano de Deus. Jesus sabia que ele estava no céu e que ele morreria onde, pessoal? Na cruz. Mas no meio da caminhada, e sempre durante a caminhada, é que o diabo vai tentar nos distrair com alguma coisa desse mundo. Irmão, que o mundo não atraia você, mas às vezes o mundo está atraindo mais você do que a presença de Deus. As coisas do mundo estão me chamando mais do que as coisas de Deus. O diabo chegou para Jesus e disse: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar as riquezas, o reino, a glória desse mundo, o que tu quiser. Às vezes, a gente está se prostrando e adorando o diabo, porque a gente está amando mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Jesus diz para o diabo: pode sair daqui, porque só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus não deixou nenhuma distração no caminho dele
parar em Ele, até Ele ir aonde Deus queria que Ele fosse. E qual era o propósito de Deus na vida de Jesus? Que Ele morresse na cruz. Você acha que talvez naquela conversa o diabo não deve ter dito: eu posso te dar uma esposa, uma casa, você pode viver muitos anos, Jesus, você pode pregar aqui em muitas nações, você imagina você pregar até os 80? Era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Ele morresse e cumprisse a promessa. Cuidado, para que no meio da caminhada, você não pare em Harã, você deixe de fazer a vontade de Deus e comece a fazer a tua. Vamos lá, João capítulo 15, para que Deus nos chamou? Vamos todo mundo junto? Às vezes tinha pessoas que tinham a vontade de servir a Deus, pastor, minha vontade, e de um tempo para cá você está apagado, você deixou alguma coisa te distrair, você saiu da vontade dele. João 15, 16, para que Ele nos chamou? Vamos juntos? E não me escolhestes vós a mim, mas olha o que a Bíblia diz, mas eu vos escolhi a quem? Bate no seu peito e diga com o pastor, diga: Deus me escolheu. Bate no peito com força e diga: Deus me chamou. Então, irmão, não permita que as coisas desse mundo te afastem de Deus. Às vezes tu não tem tido mais tempo para Deus. Tu tem tempo para tudo, menos para Deus. E depois você diz que ama a Deus. Mas para Ele tu nunca tem tempo. Para Ele está sempre difícil, está sempre corrido. Ele chamou você. Ele tem um propósito na tua vida. Não deixe nada parar você. O diabo não vai aparecer dizendo: eu sou o diabo. Ele vai aparecer como uma distração. Ele vai aparecer como algo para roubar o teu tempo. Cuidado com isso. Amém? A gente às vezes está deixando com que as coisas desse mundo nos atraiam, nos distraiam e nos afastem do que Deus tem para nós. E Ele nos chamou para quê? Daí Ele diz: e eu vos escolhi, Deus escolheu você, e vos nomeei, ou seja, Ele nos preparou, nos ensinou para que vades e deis o que, pessoal? Fruto. É para isso que Deus me chamou, para mim dar fruto. Só que é difícil dar fruto quando eu chego na terra da promessa, ela virou terra seca. Mas por que ela virou terra seca? Porque eu estou andando fora do tempo de Deus. É hora de você voltar para o tempo de Deus e passar em cada lugar que Deus quer que você passe, no tempo dEle, na vontade dEle. Aí diz mais aqui, ó, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então está na hora da gente começar a voltar a dar fruto, voltar a ser uma bênção, voltar a caminhar no tempo de Deus e não fora do tempo dele. Não permitir que as coisas desse mundo me distraiam. E às vezes as coisas desse mundo estão nos distraindo de um ponto tal que às vezes a gente saiu completamente fora da vontade de Deus, do caminho que Ele tinha para nós para chegar até Canaã. Vamos em 2 Timóteo capítulo 2. Então o que eu quero que você guarde no coração hoje é: Deus não te chamou para parar no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de quem? De Deus. Deus não me chamou para parar no meio do caminho. E às vezes você está parando, você fazia obra, você evangelizava, fazia jejum, acordava de madrugada, você ia no hospital evangelizar, você acordava cedo, ia lá no paradão evangelizar quem ia trabalhar, você ia lá no cine evangelizar. E hoje? A gente não faz mais nada. Nos distraímos com tantas coisas, a gente está parado. Parou em Harã. Você vai morrer desse jeito? Está na hora da gente levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada com Deus. Vamos lá. Todos acharam? Livro de 2 Timóteo capítulo 2. O que está parando você? Pastor, que agora eu estou com o trabalho, estou sem tempo. Só tenho tempo para trabalhar. Cuidado para você não se prostrar para o diabo, hein? Ele diz que se tu adorar Ele, Ele te dá tudo que tu quer. E às vezes sem perceber, a gente deixou de servir a Deus e está servindo esse mundo. 2 Timóteo 2, versículo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo falou para o Timóteo aqui no 4. Todo mundo junto, o que diz o 4? Ninguém que milita, leia comigo, se embaraça com negócio do que, pessoal? Irmão, o que tem dessa vida que está segurando você, prendendo você? O que há desse mundo que prende você? O que está nos embaraçando? Uma coisa é o pecado. Pecado está escrito, é pecado. Agora, o que é embaraço? Embaraço é mais difícil de perceber do que o pecado, porque embaraço é tudo aquilo que é lícito, só que me amarra e vai me prendendo, e eu não consigo mais fazer a vontade de quem? Eu fico preso
que eu não consigo mais caminhar no plano de Deus para a minha vida. É algo que é lícito. É errado trabalhar, pessoal. Mas às vezes o meu trabalho pode se transformar num embaraço. É errado eu querer viver o meu sonho? Não. Mas às vezes o meu sonho pode estar me embaraçando. Está me impedindo de viver a vontade de Deus. O que está me amarrando? São coisas que são lícitas que você pode fazer. Não é pecado. E por isso que a sua consciência está tranquila. Só que está tirando você da vontade de Deus. É difícil de identificar o embaraço. Mas tem coisas que estão nos prendendo. E a gente precisa se soltar de tudo que me prende, longe da vontade de quem? Deus te chamou para ir até Canaã. Enquanto eu não chegar em Canaã, eu não paro de caminhar. Porque Ele me chamou para servi-lo. E eu não vou parar e ninguém pode me parar. Você tem que decidir continuar. Ah, mas o diabo me fez desistir. Não. Foi você que desistiu. O diabo é só um garçom. O garçom me oferece o menu. Quem é que escolhe o que vai comer? O garçom nunca botou uma arma na tua cabeça e disse: ou tu come isso aqui ou eu vou te dar um tiro. Já aconteceu isso no restaurante? Você chegou lá, tinha um prato de R$300. O garçom te deu o menu e botou a arma. Pode chamar o prato de R$300, senão você vai morrer. Não, o garçom te mostrou, está aqui. O que você quer? O garçom oferece a bandeja. Mas quem é que decide se vai comer ou não vai comer? Sou eu. Irmão, o que tem distraído você? Tem muita gente boa que eu conheço que desistiu do ministério, abandonou o chamado de pastor, de obreiro, porque parou no meio do caminho, deixou alguma coisa ser mais importante do que a vontade de Deus, deixou alguma distração desse mundo prender eles. O que tem distraído você? Você está preso no quê? Olha de novo, 2 Timóteo, a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 4. O que diz o 4? Ninguém que milita se embaraça com o negócio do quê? Irmão, o que tem dessa vida que está te segurando? Olha o final do versículo. A fim de agradar aquele que o alistou para onde? O que tem desse mundo que está te segurando, te impedindo de fazer a vontade de Deus? Ah, pastor, eu me aposentei, agora eu vou viajar o mundo todo. Tu perguntou para Deus se é isso que Ele quer para ti? Ou às vezes tu te aposentou e Deus queria te usar. Ah, não, me usar não, deixa para depois, outra hora, agora eu não posso, agora eu tenho que viver a minha vontade. Não, meu irmão, eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Vamos em Marcos capítulo 11. Não, pastor, é que agora eu tenho que ganhar muito dinheiro. Tá bom, e quando tu morrer, tu vai levar esse dinheiro para onde? Marcos 11. Você pode se enterrar dentro do teu carro, em vez de ser no caixão. Tu vai levar o carro para o outro lado? Não. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Irmão, às vezes a gente está parado. Você está saindo fora do tempo de Deus, não faça isso. Volta para o tempo de Deus. Volta para a vontade dEle. Pergunte para Ele: Deus, onde que eu parei? Eu quero voltar a caminhar com Deus. Às vezes você era uma pessoa de oração, era uma pessoa que estava envolvida com a igreja, era uma pessoa que buscava mais. E hoje, quem tu é? Quem olha para ti hoje te reconhece? Marcos 11. Vamos lá. Olha o que diz aqui, esse texto é muito importante. Pega uma caneta, você vai sublinhar comigo o versículo 1. Aí diz aqui, Marcos 11, versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está na frente de vós, e logo que ali entrardes encontrarei preso. O que nós vamos encontrar preso? Um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. O que Jesus mandou fazer? Leia comigo. Soltai-o, e o que mais, igreja? E trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Diz ele. Pega a tua caneta e marca isso aí. O que eles tinham que dizer? O Senhor precisa dele. E logo o deixará trazer para aqui. Foram e encontraram o jumentinho preso. Onde que ele estava preso? Fora da porta. Presta atenção. O jumentinho, olha para o irmão do lado e diga: é você. Olha para o irmão e diga: você é o jumento. Agora olha para o pastor aqui, presta atenção. Jumentos, olhem para mim. Deixa eu falar com você agora, presta atenção, pastor. Muitas vezes a gente está preso fora da porta. O que é fora da porta? A porta é Jesus ou não é? Às vezes a gente está fora da vontade de Deus. Fora de Jesus, estamos fora da palavra. Estamos deixando alguma coisa desse mundo nos distrair.
E nós não somos desse mundo. E esse mundo não tem nada para nós. Nosso caminho é Canaã, é ir para o céu. Amém? Só que às vezes eu estou deixando as coisas desse mundo, os prazeres, o que o mundo me oferece, me parar, me distrair, me afastar de Deus, me ocupar. Que eu parei a minha caminhada para a vontade de Deus. E às vezes a nossa vida cristã está parada. A gente não cresce, não evolui, ninguém mais vê a gente na igreja. A gente está envolvido com tantas coisas desse mundo. Estamos como esse jumentinho preso fora da porta. Aí diz o final do versículo, e ele estava preso fora da porta e preso entre o que, pessoal? Entre dois caminhos. E às vezes a gente está assim ainda. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha vontade. Às vezes a gente já está fora da porta e ainda está nessa dúvida entre a vontade de Deus e a nossa. Jesus mandou os discípulos dele soltarem o jumento. Deus vai sempre usar um discípulo para abrir os seus olhos e soltar você. Vai usar o pastor, o obreiro, alguém para ir até você. Ele não vai pessoalmente, ele manda alguém. Agora, o que ele mandou os discípulos fazerem? Ele disse aqui, soltai o versículo 2, o final, e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazer isso? Leia com o pastor. O Senhor precisa dele. Sabe para que Jesus usou esse jumento? Para ir a lugares aonde ele precisava ir. Que talvez sem o jumento ele chegaria lá, mas ele demoraria muito mais. E quando Jesus entrou em Jerusalém com aquele jumento, foi a entrada triunfal, as pessoas colocando folhas de palmeira, colocando vestes no caminho, gritando hosana, todo mundo louvando a Jesus. E Jesus foi em cima do jumentinho lá. Não esqueça, você é o jumento. Talvez tenha lugares que Deus gostaria de ir através da tua vida. Pessoas com quem Ele gostaria de falar através da tua boca. Pessoas que Ele gostaria de curar através das suas mãos. Mas Jesus não pode usar quem está preso. E enquanto eu continuar preso a esse mundo, à minha vontade, aos meus sonhos, enquanto tu continuar preso ao pecado, preso à bebida, preso aos prazeres desse mundo lá fora, Deus não pode usar você. Deus só pode usar você quando você se soltar desse mundo. Eu não posso estar preso à minha casa, preso ao meu trabalho. Se Deus me chamar, eu tenho que ir para onde Ele quiser. A Bíblia diz que o Levi, o Mateus, estava na alfândega cobrando impostos. Você acha que ele não ganhava dinheiro cobrando impostos? Ganhava. Mas o dia que Jesus chamou ele, disse, Levi, vem e segue-me. O que o Mateus fez? Largou tudo. Largou o dinheiro, largou a casa, largou o trabalho, largou tudo que ele tinha e foi dormir com Jesus pelos desertos, nas cabanas, aonde Jesus dormia, numa barraca, mas ele foi seguir Jesus. Porque o Mateus não estava preso a nada de material. E às vezes tu que está aqui nesse banco, tu está preso a tudo que tu tem. Preso ao teu trabalho, preso ao dinheiro, preso ao teu carro, preso à tua casa, preso a essa cidade. Você está preso a tudo. Irmão, eu tenho que me soltar. Eu não estou preso a nada. O dia que Deus me chamar, eu tenho que ir para onde Ele quiser para fazer a vontade dEle. Amém? Olha para o irmão do lado e diga assim, jumentinho, o Senhor precisa de ti. Amém? A minha pergunta é, o que ainda prende você? O que ainda impede você de continuar caminhando com Deus para chegar até Canaã? Deus não mandou você parar no meio do caminho. Tem coisa na sua vida que você está fazendo que não é o que Deus queria que você fizesse. Às vezes você está se prendendo às coisas. Ah, pastor, mas é que agora eu tenho muitos sonhos. Pois é, você está preso aos seus sonhos. Eu tenho que me soltar. Deus não pode usar quem está preso a esse mundo. Deus não pode usar quem está preso às coisas desse mundo. Porque você não pode esquecer. Não somos daqui. Nós somos do céu. Amém? E desse mundo nós não vamos levar? A minha pergunta é, o que ainda prende você? O que te distraiu? O que fez você, como o pai de Abraão, como Terá, ficar parado no meio do caminho, que prendeu você e fez você parar de caminhar na vontade de Deus? Está na hora de você se levantar hoje e dizer para Deus, eu quero me desprender de tudo que eu ainda sou apegado, que está me afastando de Deus. O que impede você de se entregar, de se batizar, de vir para a igreja, de realmente tomar a decisão de viver uma vida com Deus? O que ainda prende você? Hoje é o dia de você dizer para Deus, eu quero me soltar de tudo. Eu estou numa caminhada
e a minha caminhada é o céu. Eu não vou deixar nada no meio desse caminho, enquanto eu estiver aqui nessa terra, me prender, porque eu sei que eu não sou daqui, eu sou de Canaã, e Deus tem grandes promessas para mim, mas as promessas só vão se cumprir quando eu não deixar nada me prender, e eu caminhar e viver à vontade, e conseguir andar no tempo de Deus. Não deixe nada prender você, tudo que está te prendendo, se desprenda hoje. Ah, pastor, eu tenho uma mágoa, se solta dessa mágoa, não deixa nada amarrar você, eu quero estar livre, para fazer a vontade de quem? Eu não sei o que está te prendendo, se solta hoje. Deus não te chamou para ficar aí parado, preso, é para você continuar caminhando com Ele, não é para ficar parado. Deus não te chamou para morrer no meio do caminho. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal, espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe, você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui, vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui, conte comigo, conte com as minhas orações, que Deus te abençoe.